Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar agora essa aula que vai substituir a aula de parametrização de famílias que tem atualmente lá no YouTube. E vai ser uma aula mais completa, tá? No sentido de ensinar vocês a parametrizar, tanto no sentido de carga, para funcionar bem com o Proelétrica, tá? Para o Proelétrica conseguir dimensionar corretamente, também no sentido de quantitativos, tá? O template do Proelétrica, antes de mais nada, né, é importante esclarecer que ele é um template derivado, né, do template do Rodrigo, né, o template primordial, digamos assim, né, que deu base para muitos templates que temos hoje no mercado. E devido a ele ser baseado no template do Rodrigo, ele tem algumas nuances, principalmente no sentido de quantitativos, que se você quiser parametrizar uma família nova para funcionar bem com as tabelas de quantitativos do template padrão, você precisa fazer esses ajustes, tá bom? Então eu estou aqui com o template limpo, né? Não tem nada nesse template, é só o template que está mesmo atualmente. Eu só cliquei aqui em Proelétrica, utilitários gerais novamente, e novo projeto com o template do Proelétrica, né? Se você não tiver baixado, se não tiver baixado, clique em baixar plugin ou template, tá bom? É só seguir o passo a passo. E lá no canal do Walter também tem uma aula sobre isso. Então, estou aqui na página inicial, e aí eu vou somente clicar aqui em planta de piso térreo. Ele vai pegar, né, a planta de piso limpa, porque a gente não vinculou nenhuma família, nenhuma planta baixa, nada, né? Nenhum arquitetônico, nada disso. Então a gente vai criar um projetinho básico aqui e ao longo dessa aula, né, para ir parametrizando e conferindo os quantitativos e a questão das cargas também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu escolhi aqui uma família genérica, deixa eu pegar aqui, escolher aqui uma família genérica, tá? Poste de iluminação genérica, eu vou arrastar para dentro, ou eu poderia arrastar aqui para fora e depois carregar. Se eu arrastar para fora, eu posso editar, ele vai converter, né? A gente só aguarda um pouquinho enquanto ele converte. E aí daqui eu carrego no projeto, ou carrego no projeto e fecho, assim como eu também posso somente arrastar aqui para dentro mesmo do meu projeto. Arrastei e não apareceu. Digita CM, tá? E aí, por padrão, o Revit vai entender que você quer pegar a última família. Eu vou só colocar essa família aqui. Aí, o primeiro problema, tá? Que acontece dependendo de onde você pegou essa família, se ela não está nem minimamente parametrizada. Você não consegue selecionar aqui na planta baixa, tá? E aí, por que que isso acontece? Eu vou aqui no modelo que eu tinha carregado separado, né? E se você, deixa eu só ele carregar aqui, se você verificar, ele está como modelo genérico, tá? Já começa por aí. Por via de regra, quando você está numa planta elétrica, onde a disciplina da planta é elétrica, né? A disciplina do modelo de vista é elétrica, você não consegue selecionar modelos genéricos. O que que você vai fazer? Você vai aqui na aba de propriedades, desce um pouco, seleciona aqui, ó, modelo de vista, espera ele carregar, tá bom? Pronto. Aqui onde tem disciplina, você muda a priori para coordenação, tá bom? E aí agora você consegue selecionar esse elemento tranquilamente. E aí, selecionando, você pode clicar em editar a família e a gente volta para aquela mesma família que já estava aberta. Se não tivesse aberta, ele pediria para abrir nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro dessa família se tratando de um poste, né, um poste de iluminação genérico,
é mudar essa categoria de modelo genérico para uma que seja mais conveniente, né? Aqui é importante pontuar que se você deixar como uma luminária, por via de regra, o plugin vai tentar passar um retorno e aí você tem que usar um recurso do plugin para não passar esse retorno e passar a fiação adicional. Normalmente, postes de iluminação assim externa não se passa retorno, né? A gente faz o controle via fotocélula, alguma coisa assim. Eu vou partir desse princípio para configurar esse poste aqui. Então, eu clico aqui, ó, em propriedade de tipo, ou categoria e parâmetros da família. Essa é a primeira coisa a se fazer. E aqui, onde tem modelo genérico, você vai colocar como dispositivo elétrico, tá? Somente isso. E aqui você deixa como compartilhado. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que tem que deixar como compartilhado. Então, vai ficar como dispositivo elétrico. Essa é a primeira configuração que eu vou fazer. Fazendo essa configuração, quando eu carregar o modelo lá no projeto, substituir a versão existente seus valores de parâmetros, pronto. Se eu clicar aqui agora, ele vai estar como dispositivo elétrico. Então, se eu voltar o meu modelo de vista para elétrica, que é como está por padrão, esse elemento agora vai poder ser selecionável, tá? Então, deixa eu só esperar ele carregar aqui. Vou voltar aqui de coordenação para elétrica, aplicar, ok. Pronto, selecionei. Então, agora eu consigo normalmente trabalhar. Então, agora a gente vai começar a parametrizar esse elemento aqui, tá? Primeira coisa, eu vou voltar aqui, como eu já estou com essa família aberta, né? Eu vou voltar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar os parâmetros de carga, tá? A gente precisa criar os parâmetros de carga desse elemento, de carga e de conector também. Então, vamos primeiro clicar e criar um conector elétrico, um conector de conduíte aqui embaixo, tá? Então, criar, na aba criar aqui do Revit, você vai selecionar conector do conduíte. Eu vou selecionar um conector do conduíte. Nessa face aqui, ele vai criar um conector já com um diâmetro totalmente aleatório. Só para ele diminuir esse tamanho, eu vou colocar aqui 32 milímetros de diâmetro. Vou colocar aqui 40 milímetros. Só que a gente precisa deixar isso paramétrico, né? Também tem uma aula lá no YouTube sobre isso, mas de forma bem rápida. Você pega aqui, clica nesses aqui do lado, onde eu digitei o 40, espera ele abrir a configuração, e aí a gente vai associar um parâmetro a esse conector, né? E aí ele vai ficar dinâmico. Então aqui eu clico novo, vou colocar diâmetro, alguma coisa assim, tá? É um parâmetro somente dessa família mesmo e é um parâmetro de instância. E aí eu seleciono e espero ele atribuir esse conector de conduíte a essa face. O sistema está um pouco lento, porque como eu estou gravando com OBS e trabalhando também, acaba que pesa um pouquinho para o computador. Então, dito isso, agora eu já conseguiria conectar um conduíte aqui. Então, estou partindo do princípio que o conduíte vai chegar só até aqui próximo do poste, né, na base do poste. Aqui para cá vocês usariam algum cabo multiplexado para chegar na lâmpada, alguma coisa assim. Essa característica construtiva vai depender de como você vai executar mesmo de fato, tá bom?
Agora, a gente vai para o que mais importa, que é configurar as cargas, tá bom? A gente vai clicar novamente em criar. Vou criar um conector elétrico. Se eu vou selecionar a mesma face, eu poderia criar lá em cima também, mas nesse caso ele não vai aparecer, então tanto faz. Pronto, criei um conector elétrico. Quando eu seleciono, ele vai perguntar qual é o tipo de sistema. Eu já vou colocar que vai ser potência balanceada, e aí ele já vai me dar todos os parâmetros padrão, tá? Se eu carregar dessa forma aqui lá no meu projeto, não vai funcionar de forma padrão, porque os parâmetros do Proelétrica usa, que são derivados dos parâmetros do Rodrigo, conforme eu falei no começo dessa aula, são específicos e são dinâmicos, né? Então, se eu carregar aqui, do jeito que está aqui no projeto, vocês vão ver que se eu tentar criar uma carga, né? Se eu tentar criar um circuito, deixa eu só esperar ele carregar, substituir sempre a versão existente dos valores de parâmetro. Selecionei novamente, dizer que já apareceu o conector do eletroduto e já apareceu o símbolo de força. Mas se eu clicar, ele vai criar automaticamente o circuito com uma fase, sem carga nenhuma, sem tensão, sem nada, tá? Não é isso que a gente quer. Eu quero escolher qual é o tipo de tensão, né? Qual é a tensão do meu sistema, quero escolher qual é a potência do meu sistema, quero escolher o número de fases. Então é isso que a gente vai aprender a parametrizar agora. Então, voltando para a família, clica no conector sempre, tá? E agora a gente vai associar, por exemplo, o número de polos com um parâmetro compartilhado, que esse parâmetro ele é usado por todas as famílias do template. E é isso que garante que todas as famílias funcionem de forma correta. Então, eu clico aqui novamente do lado, na seção de seleção de parâmetro, né, de associação de parâmetro, na verdade, e ele volta para aquela tela, né? E agora eu vou criar um novo parâmetro. Só que ao invés de digitar, como a gente fez para o diâmetro em si, vocês vão clicar em parâmetro compartilhado, vão selecionar, ele vai dizer que não tem nenhum arquivo, você vai dizer que sim, vai procurar o arquivo, tá? E a gente vai, como a gente está primeiro para as cargas, você vai selecionar esse arquivo aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E vou mandar lá no grupo também, tanto do curso quanto do Proelétrica. Abriu, ele já vai te dar todos os parâmetros que a gente associa, tá? Eu vou selecionar aqui número de fases, e aí seleciono aqui de novo o número de fases. Então, é um parâmetro de instância, porque não necessariamente, qual é a diferença de parâmetro de instância para parâmetro de tipo? Se eu digo que um parâmetro é de tipo, é porque todos os elementos no projeto desse poste de iluminação genérico seriam associados com o mesmo parâmetro. Se alterasse em um, alteraria em todos. Se eu quero que cada um deles seja individual, eu coloco como instância, tá bom? E aqui eu vou só alterar aqui o parâmetro do grupo e vou colocar, pode ser em elétrica cargas, por exemplo, tá? E dou um OK. E aí ele já vai associar. Agora, com o mesmo conector selecionado, eu venho em classificação de carga, vou novamente aqui na associação de parâmetros, clico novamente em novo, parâmetro compartilhado, já deixo aqui selecionado instância, e agora eu vou selecionar o parâmetro correspondente, que no caso aqui é tipo de carga, tá bom? É o parâmetro que tem aqui no nosso sistema. Então, tipo de carga, ok, já ficou associado.
Tensão, vou fazer a mesma coisa. Só continuar, né? Que a gente já tinha feito. Então, selecionar aqui tensão. Ok. Carga aparente. Distância, selecionar. Esse caso aqui, ó, potência aparente VA. E, por fim, só falta agora o fator de potência. Não tem segredo aqui. Então, fator de potência. Ok? Agora a gente só precisa carregar a família, agora parametrizada para as cargas, no projeto, tá? Espera ele carregar, substituir a versão existente de seus valores de parâmetro. E agora, se a gente tentar criar qualquer carga, ele já vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois que ele terminar de carregar, é simular um projetinho, tá? Só para a gente verificar a funcionalidade. Então, eu vou aqui na aba de Sistemas. Sistemas. Vou lançar o quadro, equipamento elétrico, logo. Lançar aqui em qualquer posição, para a gente simular, tá? Vou fazer uma ligação direta. Eu inseriria uma caixa de passagem normalmente, mas como é só para fins de demonstração, vou fazer a ligação direta. Selecionar os dois elementos, para a gente ver no 3D, vou dar um BX, B de bola, X de xadrez. Ele vai abrir uma vista 3D só ao redor desses dois elementos. Então, eu seleciono aqui, colocar um pouquinho para baixo. Venho aqui na aba do Proelétrica. Então, continuando, o que a gente vai fazer agora com o Proelétrica, vou usar aqui o Proelétrica para fazer a conexão do eletroduto, tá? Eu vou, eletroduto PAD flexível de 32, eu vou botar pelo piso, vou botar aqui a menos 30 centímetros. Aí, vou só selecionar aqui, ele já vai inserir automaticamente o eletroduto, tá? Antes de mais nada, eu vou criar o circuito de alimentação desse quadro. Criar um circuito aqui monofásico mesmo, 220.
não vai ter alimentador a priori. Deixa eu verificar o nome desse quadro. Vou botar aqui QD teste. Bom, e aqui vou selecionar agora o meu elemento, que a gente acabou de configurar as cargas. Vou clicar em força. Agora veja que ele permite a gente selecionar quantas fases eu quero, se uma, duas ou três, e o sistema de distribuição, né? Selecionar uma fase 220. Se eu clicar nele, eu consigo colocar qual é a potência também, tá? Eu vou colocar aqui 600 VA. Assim como eu também posso selecionar o tipo de carga. Vou colocar que seja uso específico. Pode ser uso específico. Outra coisa que eu posso fazer, aqui eu vou usar um fator de potência 0,92. Se eu quiser, se eu tiver, né, a minha carga em watts, o Revit permite que eu coloque aqui, por exemplo, então 600 dividido por 0,92. Ele vai dar 652 VA ou aproximadamente 600 watts, com base aqui no meu fator de potência. E se eu selecionar esse elemento, como só tem um quadro, eu já posso selecionar manualmente aqui. Ó, ele deu um errinho aqui, ó, o circuito selecionado foi adicionado ao quadro QD teste, mas o sistema de distribuição do painel não coincide com a definição do circuito. Isso é porque a gente esqueceu de definir o sistema de distribuição aqui. Se eu clicar aqui no quadro e vier em usar modelo padrão, ele já vai mostrar aqui a potência, tudo certinho, tá? Ele atribuiu automaticamente. Eu também posso, ó, aqui se eu vier no térreo, ele não mostra o eletroduto. A gente vai aprender logo a corrigir isso também. Seleciona aqui faixa de vista e vê que ele está menos 0,05, você vai botar menos 0,50. E aí, menos 0,50 aqui também. Clicar, agora ele vai mostrar o eletroduto. É porque a gente estava cortando essa vista no zero, um pouquinho abaixo do zero, e o eletroduto estava passando por baixo. Eu posso também, né, atribuir o circuito pelo plugin. Vou botar aqui como poste de iluminação. Se eu quiser redefinir a distribuição do quadro, eu posso, tá? E eu também posso dizer que cada um dos elementos que eu selecionar vai ser um sistema de distribuição. Vai ser um circuito individual. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu só alterar aqui. Posso usar o plugin também para isso, né? Então, inserir eletroduto, apagar. Vou voltar aqui no térreo, vou fazer uma cópia. Vou colocar 5 metros, só para a gente ter um parâmetro. Vou mudar aqui um pouquinho. Posso digitar CM e já pesquisar em todos os elementos do projeto. Pesquisar aqui como caixa. Caixa de passagem elétrica. Deixa eu botar aqui como piso. É caixa de passagem mesmo. Vou usar essa aqui. Colocar no plano de trabalho. Selecionar aqui o meio, mais ou menos. Se não ficar no meio, eu dou um AL de alinhar, meio com meio. E vou fazer uma cópia dessa caixa também, colocar aqui e alinhar daqui para cá. E agora eu vou rotacionar esse quadro, seleciono todo mundo, dou um BX, para ficar mais fácil da gente ver no 3D. E agora eu vou inserir os eletrodutos novamente. Então, eu vou inserir daqui para cá. Ó, nesse caso, como o conector é baixo, ele pode dar esse erro aqui, porque ele não conseguiu fazer a curva. Eu volto, apago o trecho, insiro o eletroduto, e aqui ao invés de colocar um valor, ou eu posso baixar para ele tentar fazer, por exemplo, a menos 50, ele conseguiu fazer, ou eu poderia usar a conexão direta, que ele pegaria o nível do conector. Então, dito isso, conectado aqui para cá, conectado aqui para cá, e daqui para cá. Todo mundo devidamente conectado, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o plugin,
Ó, novamente deu aquele problema, a gente ajusta a faixa de vista, menos 0,60, aplico e vai aparecer todo mundo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar os circuitos pelo plugin, que ele já vai atribuir um circuito para cada elemento. Então, atribui circuito, poste de iluminação, e vou colocar aqui como circuito individual para cada elemento. Ele pergunta se eu quero selecionar por janela ou individualmente. Eu vou selecionar por janela, concluir e pronto. Se eu vier na tabela de painéis, ele já vai ter criado os dois circuitos. Eu vou só alterar a descrição aqui para um e para dois. Veja que as cargas agora estão funcionando perfeitamente, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a fiação só para a gente acompanhar, tá? Eu vou primeiro dimensionar a fiação, continuar, ok. Selecionar aqui o método D. E isso aqui vocês podem verificar depois. Eu posso dimensionar pelo disjuntor, posso gerar planilha, exportar, vou deixar os valores padrão. E ele já vai me dizer aqui o que ele achou, né? Um cabo de 2,5. Eu posso deixar ou alterar o resultado. Então, vou dar um OK. Sei lá, só porque ele tinha. Vamos lá, dimensionar a fiação, continuar aquele teste, desmarcar essa opção aqui de não gerar relatório. Dá um OK. Pronto. Agora eu vou indicar a fiação, indicar linha de chamada em todo o pavimento e continuar. Pronto, já indicou a fiação, tudo certinho. Posso ajustar se eu quiser. Converter. Ele continua, né? Posso ajustar conforme eu queira. Então, ficou assim, tá? Funcionou certinho essa questão de parametrização das cargas. Porém, a gente tem um problema agora, que é a questão dos quantitativos, tá? Se eu vier aqui nas nossas tabelas de quantitativo, lista de materiais, componentes, só vai aparecer a caixa, o quadro de embutir, né? A questão da caixa de passagem paramétrica, porque como ela é paramétrica, é uma lista à parte, né? Tá aqui, ó, nessa caixa de passagem alvenaria. Porém, na lista de materiais componentes não aparece. Se eu vier em realçar no modelo, ele vai mostrar os dois elementos, mas não aparece na lista de materiais. Por quê? Vamos lá. Vou voltar aqui na minha família, tá? Selecionar uma delas, vou editar a família. E agora sim eu clico em tipo de família. Dado de identidade. Não tem nenhum cadastro aqui na descrição. Porém, é importante pontuar, né, que o template do Proelétrica ele não usa esse campo de descrição padrão. Por quê, Sueli? Esse campo de descrição ele é estático. Então, para cada família é uma descrição. Se a gente trabalha com famílias paramétricas, que podem ser de um tamanho maior, de um tamanho menor e tudo mais, então eu preciso de um campo que não seja estático, né? Eu preciso que essa descrição ela acompanhe a minha família, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou clicar aqui em novo parâmetro, parâmetro compartilhado por instância, novamente, vou selecionar, inclusive aquele mesmo arquivo, vocês vão usar um arquivo só, tá? Selecionar a descrição do material e aqui coloca onde a gente quer que é em dado de identidade. Só verificar aqui dado de identidade, ok. E novamente aplicar. E agora sim eu posso descrever, né? Eu boto aspas aqui, se eu quiser que fique padrão de dentro da família, eu preencho aqui como se fosse uma fórmula. Se eu quiser alterar lá dentro do projeto, eu preencho aqui, que lá eu consigo alterar tranquilamente. Então, vamos lá. Poste de, poste de iluminação pública,
pública, com lâmpada LED, com luminária LED 200 watts. Só uma suposição, tá? Então, vou dar um aplicar. Comentário de tipo, se eu quiser colocar para eu filtrar nas tabelas, é interessante depois. Iluminação. Descrição não precisa. Na verdade, se eu tiver com o fabricante, eu coloco aqui. Se não, vou dar um aplicar e vou carregar no projeto. Agora, se eu voltar na lista de materiais, ele vai funcionar perfeitamente. Se eu quiser colocar as dimensões, eu importo esse parâmetro dimensões, tá? Como? Vou voltar na minha vista, vou colocar aqui tipo de família novamente, e vou, novo parâmetro, dimensões. Só repetir o processo, coloco novamente em dados de identidade. Dimensões. H igual a, vamos supor que seja 6 metros. Se eu carregar no projeto, voltar na lista de materiais, agora a gente tem um parâmetro de dimensões devidamente configurado, tá? Então é isso, pessoal. A gente encerra essa aula aqui agora, né? Você pode checar aqui dentro da família qual é a altura correta e fazer a alteração. Dá para você também fazer, automatizar essa descrição, né? E com base na altura, usando elementos um pouco mais complexos, né? É basicamente com o uso do recurso de tabela de pesquisa, é para você automatizar tamanhos padrões. E aí, mas aí não vem ao caso nessa aula, né? É uma aula mais introdutória mesmo. Vocês podem pesquisar com mais calma sobre tabelas de pesquisas e afins, tá bom? A gente fica por aqui. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para todos vocês e que seja de grande valia, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite.